E aí, meu povo, aqui é o Black e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou estar comentando sobre as técnicas que eu utilizei para fazer a textura e o fundo do desenho do Godzilla. Vale lembrar que este vídeo não é um vídeo tutorial passo a passo de como fazer o Godzilla em si, e sim um vídeo onde eu vou comentar sobre a técnica que eu utilizei e dar dicas para vocês que querem introduzir na textura com lápis de cor, e também para quem quer fazer fundo, que eu sei que muita gente morre de medo. Então eu espero poder ajudar vocês e vamos ao que interessa. As cores que eu utilizei para fazer o desenho foram o preto, azul turquesa, azul cobalto, azul real, azul, azul claro, roxo escuro, roxo claro, amarelo canário e branco. Como podem ver, eu comecei aplicando lápis preto na parte mais escura do desenho, bem ali no pescoço do Godzilla, respeitando sempre a referência, aplicando um pouco mais de pressão na área que eu vejo necessidade e soltando a mão conforme eu vou chegando perto de algum detalhe. Percebo que eu já comecei a fazer uma certa textura ali no queixo do Godzilla utilizando lápis preto. Basicamente, galera, essa técnica vai consistir em quê? Todas as marcações de texturas sempre são feitas com as tonalidades mais escuras que a gente tem, no nosso caso o lápis preto. E em seguida a gente vai aplicando as tonalidades mais claras, preenchendo assim a pintura e deixando a textura. Agora no desenho eu vi com um lápis turquesa, aplicando um pouco mais de pressão onde eu apliquei o preto e respeitando as áreas que eu deixei um pouco mais claro, diminuindo assim a pressão da mão. Sempre respeitando a referência, logo após eu vim com o azul turquesa, passando com um pouco mais de pressão e, por fim, o azul. Com o azul eu já finalizo ali a parte do pescoço, aquela área ali. Logo em seguida, dou continuidade com o lápis turquesa, preenchendo a textura que eu fiz com o lápis preto ali no queixo do Godzilla. Vou tomando bastante cuidado nessa área daqui, passando o turquesa em todos os locais em que eu passei o preto. Aqui em cima eu basicamente faço o mesmo processo dali de baixo. Venho com o lápis preto fazendo as marcações de textura. Logo após eu venho com o azul turquesa. Sempre tomando cuidado com as áreas de luz, respeitando sempre a referência. Olhando as partes mais claras para você evitar utilizar as tonalidades mais escuras. Dou continuidade aplicando camadas de preto com a mão um pouco mais leve. Logo após aplico o azul turquesa e venho finalizando algumas escamas do Godzilla com cobalto, azul normal, azul claro e branco, nessa ordem. Lembrem sempre da tonalidade mais escura até a mais claro, na ordem, uma ordem progressiva. Evitem pular camadas, para a pintura não ficar muito estranha. Quando se trata de textura de pele, é importante saber dosar aonde você vai aplicar cada cor, para que consiga um resultado bacana no final. Agora comecei a aplicar pequenos detalhes com preto. Vocês devem sempre tomar cuidado com as cores mais escuras quando forem fazer alguma textura, seja de pele ou seja lá do que for, pois as tonalidades escuras são as que vão prevalecer. Ou seja, formas que vocês aplicarem ela nas primeiras camadas vão definir o resultado final da sua pintura. Então devem prestar muita atenção com as tonalidades e com a dosagem de cada. Reparem que é o mesmo procedimento. Aplico todos os detalhes com preto, com a mão bem leve, principalmente nesta área, pois aqui vai predominar principalmente tonalidades de azuis mais claras. Esta é uma ótima técnica para quem quer aprender a fazer textura. Com esta técnica é possível trabalhar, seja em pele, roupa, basta você adaptar as cores com o desenho que você quer fazer e saber trabalhar as texturas camada por camada, da forma que eu estou fazendo aqui com o Godzilla, aplicando sempre a mais escura em primeiro. Lembrando que sempre após aplicar as camadas mais escuras, eu volto aplicando as mais claras. O preto, depois vem o azul turquesa, depois vem o azul cobalto, depois vem o azul, depois vem o azul claro e por fim eu venho com o branco. Depois eu volto com as tonalidades escuras, fazendo pequenas batidinhas, fazendo pequenas marcações que eu vejo que faltou. Assim prossigo para a área de cima, aplicando as cores na mesma ordem das outras partes. Lembrando, galera, prestando muita atenção na referência.
esqueçam perfeccionismo, principalmente se você é iniciante. O perfeccionismo vai apenas te atrapalhar nestas horas. O segredo é tentar fazer algo semelhante à referência de vocês. Pois nem eu consegui deixar idêntico a referência, então vamos com calma. Lembrando sempre de fazer com muita paciência, principalmente se você estiver utilizando os lápis mais secos, mais rígidos, como os da Faber-Castell. Façam as camadas com muita calma e extrema paciência. Paciência vai ser o detalhe chave para definir a qualidade do seu desenho no final das contas. Comecei agora a boca do bichão, aplicando apenas as primeiras camadas de preto, fazendo algumas partes mais escuras, seguindo um pequeno degradê para as partes mais claras, marcando todos os detalhes que eu vi necessários para dar seguimento com as próximas camadas de cores. Ali no olho foi a mesma coisa, mesma ordem de camadas, porém eu apliquei um pouco de roxo escuro para tonalizar, e para deixar o efeito de brilho mais semelhante à da referência. Utilizei o azul normal e o azul claro para mesclar as cores no centro do olho. A boca do Godzilla foi a parte que eu mais curti de pintar, e a que mais eu caprichei. Vim aplicando o azul turquesa em seguida do preto, e o roxo escuro no final dessa parte. Logo em seguida vi com o roxo escuro dando uma leve tonalidade nessas áreas ao redor dessa parte que eu acabei de pintar. Depois eu passei o roxo claro, o azul e por fim o azul claro e o branco para finalizar essa parte. Depois eu vim com o azul turquesa e com o roxo escuro realçando algumas áreas desse interior da boca, onde eu vi a necessidade. Ali na parte de cima eu vim com o azul turquesa, cobalto e o roxo escuro para dar uma leve cor, puxando mais para dar referência. E na área de luz eu utilizei apenas o azul, azul claro e branco para dar um baita contraste com o restante da boca. Ali na língua eu utilizei os mesmos procedimentos, as mesmas cores, o mesmo conceito de degradê que eu já expliquei para vocês, indo suavizando a mão conforme você se aproxima da área de luz. Prossigo na parte de cima do Godzilla, aplicando turquesa por cima dos detalhes pretos.
e dando uma tonalizada de roxo em seguida, da mesma forma que fiz na outra parte do desenho. Prossigo para a parte de cima, aplicando turquesa por cima de todos os detalhes pretos e dando uma leve tonalidade de roxo. Em seguida eu vim com turquesa, azul normal, azul claro, alguns detalhes de branco. E ali no canto da boca do Godzilla eu passei o amarelo canário, para deixar o brilho amarelo que tem na referência. E por fim, vamos para o fundo. Comecei aplicando azul cobalto em toda essa área mais escura do fundo, e fui suavizando a mão conforme eu ia me aproximando da área de luz. Passei mais de uma camada de cobalto para preencher um pouco mais essa área. Logo após aplicar o azul cobalto, eu apliquei o azul real, usando um pouco mais de pressão na mão para ir já preenchendo um pouco mais a pintura. E eu ia deixando a mão um pouco mais leve conforme eu ia me aproximando da área de luz. Logo após aplicar o azul real, eu apliquei o azul. Em toda a área que eu apliquei o azul cobalto e o azul real. Com um pouco mais de pressão nessa área mais escura. E da mesma forma dos outros, eu ia deixando a mão mais leve conforme eu ia me aproximando da área de luz. Logo após eu apliquei o azul claro, aplicando mais pressão onde eu tinha aplicado o azul real e o azul, para já irem misturando as cores. E da mesma forma, quando eu venho repetindo, eu vou deixando a mão mais suave conforme eu vou me aproximando da área de luz. Este é o segredo, gente. Esse é o segredo para fazer um fundo da hora, é saber fazer o degradê. Tanto que o exercício que eu passei para vocês em outra videoaula é essencial. Ele é perfeito para esse tipo de coisa. Tanto que eu vou deixar ele no card aqui de cima, para quem tiver interessado, para vocês praticarem. E com o azul claro, conforme eu ia me aproximando da área de luz, eu ia deixando ele muito, mas muito leve, apenas com o peso do próprio lápis. E por fim eu vim com o lápis branco, passando ali em toda a região, que eu passei o lápis azul claro, para ir mesclando as cores. Logo depois eu vim com o branco, fazendo alguns detalhes de fumaça que eu via na referência. Para fazer esses pontinhos brancos, eu utilizei a borracha elétrica, mas você pode utilizar também tinta branca, daquelas escolares mesmo. Você também pode utilizar caneta gel, ou você pode pegar uma borracha sua, lascar a ponta e ficar fazendo esses detalhes. Aqui embaixo foi basicamente o mesmo procedimento. A parte de cima, primeiramente eu apliquei o azul cobalto, depois eu vim com o azul real, deixando a mão mais leve conforme eu ia me aproximando da luz. Logo em seguida eu apliquei o azul normal, depois o azul claro, com um pouco mais de pressão para ir mesclando as cores anteriores, deixando a mão mais leve conforme eu me aproximava da luz. E por fim eu vim com o branco. Depois eu vim fazendo os detalhes com a borracha elétrica. E ali em cima, eu comecei utilizando o azul turquesa, puxei a cor pro azul cobalto e por fim vim misturando tudo com o amarelo canário. Botei bastante pressão lá em cima, onde a cor estava forte, conforme eu ia me aproximando da área de luz, eu ia deixando a mão um pouco mais leve, mesclando tudo com o branco no final.